Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou clamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. O Cordeiro de Deus, para humilhante baixou. A cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela se eu amo a mensagem da cruz, morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o teu nome santo, Senhor, glória a Deus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Pai do Senhor, Osana Carmo, seja bem-vinda, minha linda. Jesus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Passamos unidos e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia
areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, se tantos como a areia da praia. Jesus salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Paz do Senhor, Cátia Pedro. Na praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aleluia, glória a Jesus. Na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tanto como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado a teus pés adoramos, ó que gloriosa vista será. Pai do Senhor é de Elza, seja bem-vindo em nome de Jesus. No mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluia. Forte Pro conecta você com Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus, aleluia. Jovem, jovem, vem trabalhar, já estão guardando o salutão. Jovem, até quando alerta poucos dias, pra que, Senhor? Aleluia. Jovem, jovem, entra no amor. Aleluia. Paz do Senhor, Nesseilda, vocês todas são bem-vindas, em nome de Jesus. Vocês todas são bem-vindas em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Pai do Senhor, Beta Barbosa. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pregar a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. É bom ouvir o sino da harpa. Lembrar dos primórdios, né? Os hinos das harpas são muito lindos. Hoje em dia quase não se vê. Mas louvar hino de harpa, muitos poucos dão valor a esses hinos tão inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que deu a esses homens para que eles louvassem ao Senhor. Glória a Deus. E os hinos das harpas é muito lindo. Aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos soltar o cabo da nau. Não vamos duvidar daquilo que Deus te prometeu. Vamos crer na promessa do Senhor. Então ele diz: solte o cabo da nau, toma o remo na mão. Ó, por que duvidar? Sobre as ondas do mar, quando Cristo, aleluia, quando lançado é, Nós hoje vamos ler um texto da palavra de Deus em Gênesis 30. Gênesis 30, que fala sobre Raquel. O texto diz que do sermão fala a espera do melhor de Deus. Nós, quando oramos, buscamos a Deus, nós esperamos de Deus o melhor. Deus responde da forma que Ele quer e que lhe apraz. Mas nós esperamos em Deus. E Raquel,
A Bíblia diz aqui em Gênesis 30, vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja, ela teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me um filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Essa foi a resposta que Jacó, esposo da Raquel, deu para ela. Como que ele pudesse dar aquele filho para ela? Então, Raquel, Pai do Senhor, Gilvandete, seja bem-vinda, estava sentindo sua falta. Então, Raquel, adorável, esposa predileta de Jacó, ela disse: dá-me um filho. Ela exige de Jacó, como que Jacó pudesse dar um filho para ela. Quando ela disse: dá-me um filho, senão morro. Usando a sua posição e a permissividade de sua cultura, ela adula, bajula, exige, manipula. Tudo isso Raquel fazia com Jacó. Tenta atender, aleluia, atender às próprias orações. Realizar milagre artificial que ela mesma planejou. Porque no capítulo 30 e do versículo 3, porque quando o 2, quando ele diz o texto que ele, então se acendeu a ira de Jacó com Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra nela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filho por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Olha que a mesma história repetiu, né? A mesma história repetiu. Quando Sara, que a Sara, ela era uma mulher estéril, Sara, ela fez a mesma coisa com Abraão. Ela fez a mesma coisa com Abraão. Mandou que Abraão se deitasse com Agar. E aqui, Raquel, ela manda que Jacó se deite com Bila. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher a Jacó. E Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Por isso que o texto diz que a espera do melhor de Deus. É melhor você esperar em Deus do que você
se precipitar, passar à frente de Deus, querer fazer as coisas pela sua própria vontade. Eu sempre falo, eu sempre ensino, tudo que for fazer, primeiro, ore a Deus, busque a Deus, peça a direção de Deus. Nós que somos serva do Senhor, Pai do Senhor, Francineide, seja bem-vinda. Nós que somos serva do Senhor, somos servos, não devemos de maneira nenhuma tomar atitudes precipitadas, sem antes primeiro orar. Ora e depois vai ver o que é que Deus vai dar a direção. E a Bíblia diz que Bila, ela deu um filho para Raquel. E aqui diz que a realizar o milagre artificial que ela mesma planejou. A própria Raquel planejou o milagre artificial, sem esperar o melhor de Deus. Esgueirando-se pela porta lateral dos próprios estratagemas, né? Raquel ignora as lições ricas e vitais que melhor se aprendem pelo processo e pela fé. Podemos nós esperar em alegria e fé. Foi o que aconteceu com Ana. Ana, ela deixou um exemplo grande para mulheres que são estéreis, mulheres que não conseguem ter filho. Tem que tomar a atitude de Ana, orar, buscar o Senhor, clamar a Deus, pedir a Deus que Deus venha abrir a madre para que conceda, mas tem que chorar mesmo nos pés do Senhor e não tomar a atitude, o exemplo de Raquel e nem tampouco da Sara. Porque Sara foi outra que se precipitou e passou à frente de Deus. Duvidou daquilo que Deus tinha lhe prometido. A mesma coisa foi Raquel. Então, poderemos esperar e não atropelar as lições do processo. A escolha é nossa. Ou você espera, ou do contrário, você vai se precipitar e vai tomar a atitude sem Deus estar no comando. Então, hoje, nós vamos aprender, como eu já li, o texto de Raquel, que Raquel pediu ao marido, dizendo para o marido, com inveja da sua irmã, ela pediu a ele que desse um filho para ela, senão ela ia morrer. Entendeu? Então, as lições espirituais da vida de Raquel, nós vamos aprender mais à frente, um pouco agora também. O texto sagrado, ele revela o momento em que Deus se lembrou de Raquel. Primeiro ela tomou suas atitudes, se precipitou, mas no capítulo 22, né, de Gênesis,
o Senhor diz o versículo, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E abriu a sua madre. É o 30, já no 30, versículo 22. A vida de Raquel nos traz lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento espiritual. Raquel era esposa amada de Jacó. Jacó amava Raquel. Ela amava Raquel, Jacó. Mas ele se irou com ela quando ela disse: se não me der um filho, que ela morra. Para ele dizer: por um acaso eu sou Deus para abrir a sua madre? Seu nome significa ovelha. O nome da Raquel significa ovelha. E Raquel era também pastora de ovelhas. A Bíblia diz que Raquel era pastora de ovelhas. É onde muitos homens por aí, até muitas mulheres, elas entram em contradição em tudo isso, porque hoje existe mulheres pastora e ele se baseia sobre a vida de Raquel. Porque, na verdade, se ela era pastora de ovelha, o que é que nós somos? Nós somos ovelha do pasto do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus diz que nós somos ovelha dele. Somos ovelha do Senhor. Aí você vai dizer: mas ela era pastora de animal. Você estava lá para saber se era de animal somente? Ou ela conduzia também algumas mulheres? A gente não sabe. A gente lê o que está escrito na Bíblia. A gente aqui não acrescenta nem diminui. Porque aqui diz que Raquel era também pastora de ovelhas. E nós somos ovelha. E a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve, ela escuta a voz do seu pastor. Então nós somos também ovelha do Senhor. Aleluia. Apesar de ser de formoso semblante e formosa à vista, era o que Raquel era. Lá no capítulo 29, 17, você vai ler a formosura de Raquel, que ela era muito bonita. Ela era tão bonita que Jacó, quando mentiu, dizendo que ela era irmã dele. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Então Raquel revelou ser uma pessoa petulante, cheia de sentimentos negativos em seu interior. Por quê? O próprio texto da palavra de Deus, no capítulo 30 de Gênesis, quando diz que, vendo, pois, Raquel não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre? Ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba filho por ela. Por isso que o texto que eu li anterior diz que
esperar em Deus é a melhor coisa que nós temos que fazer. Paz do Senhor, Deliviana. Então, o texto diz que Raquel, ela era bonita, tinha um semblante formosa à vista, mas ela se revelou a ser uma pessoa petulante, cheia de sentimentos. Paz do Senhor, Lena Cido, seja bem-vindas, em nome de Jesus. Cheia de sentimentos negativos em seu interior. Quer dizer, ela era bonita por fora, como diz o texto, formoso semblante, formosa à vista. A Bíblia diz que ela era bonita, mas olha o interior dela, como é que era. Olha o interior da Raquel. Por isso que tem um ditado popular do mundo que diz que boniteza não põe mesa. Tem esse dizer popular, boniteza não põe mesa. É bonita por fora, mas é feia por dentro. É feia por fora, mas é bonita por dentro. Ela era bonita, mas olha o que é que ela se revelou. O que é que ela se revelou para Jacó? Como uma pessoa petulante, cheia de sentimentos negativos em seu interior. Aqui não está dizendo nem que é o seu exterior, é o interior, era o que estava lá dentro. Ela botou para fora, ela vomitou para fora. Chega ao ponto de Jacó falar aquelas palavras para ela. Pai do Senhor, Eni Braga, seja bem-vinda, minha amada. Então, entretanto, é possível enxergar virtude nela. Virtude. Assim como cada ser humano. Por mais difícil que isto seja, essas aí são que as qualidades e os defeitos. Ela tinha o seu defeito porque era petulante, cheia de sentimento negativo. Mas tinha uma coisa de bom, que era possível de se enxergar, que ela era uma pessoa que tinha virtude. Então, Raquel é a primeira pastora das ovelhas mencionada na Bíblia. Lá no capítulo de Gênesis 29, 9. Ela cuidava das ovelhas de seu pai, Labão. O que demonstra que ela era laboriosa e auxiliadora. É aonde fala que a virtude nela, era possível enxergar a virtude nela, porque ela era uma pessoa laboriosa e auxiliadora, gostava de ajudar. Raquel também é a primeira mulher beijada, mencionada na Bíblia. Gênesis 29, 11. Sua beleza física é apontada, o que a tornou uma mulher atraente aos olhos de Jacó. Oi, Nibraga, minha filha, fique calma. O segredo é só orar para que Deus faça alguma coisa pelo seu filho. Tem que orar. Se você ora, dobre sua oração.
para que Deus venha fazer alguma coisa pelo seu filho. Aleluia. Parece que entre eles foi amor à primeira vista, entre Jacó e Raquel. Além de ser a primeira mulher que Jacó teve contato em sua chegada a Padã Ará, Raquel foi o grande amor da vida dele, ao ponto de ele oferecer 7 anos de trabalho como dote de casamento por Raquel. Por causa do costume de a filha mais velha se casar primeiro, Leia, a irmã mais velha de Raquel, foi dada como esposa a Jacó. Antes de Raquel, numa manobra sagaz de seu pai, Labão. Labão, para instigar Jacó, ofereceu-lhe mais 7 anos de serviço em prol de Raquel. Labão onerou o dote de Raquel em 14 anos de serviço, ao perceber que Jacó estava disposto a pagar a qualquer preço pela mulher, porque ele amava Raquel. E ele amava Raquel por demais. Por causa da manobra interesseira de Labão, Raquel e Léia tiveram seu relacionamento fraterno deteriorado e começaram a disputar entre si para ver qual dela daria mais filhos ao seu esposo Jacó. Você analisa, irmãs, a situação, duas irmãs disputando o mesmo homem. Uma amada e outra não era amada. Porque Jacó amava Raquel. E por causa das manobras do seu pai Labão, pelo fato de Léia ser a filha mais velha, Labão deu Léia como esposa para Jacó, enganando ele. Você vê que o texto diz que ele trabalhou 14 anos de serviço para conseguir pagar qualquer preço pela mulher que ele amava. Agora, olha que situação. A mulher que ele amava era estéril. A mulher que ele não amava, mas também foi dada em casamento, que era a Léia, a mulher tinha sua madre aberta. E aí começou a disputa, a competição. Mas só que Raquel, ela não poderia jamais competir com Léia. Por quê? Léia, ela estava com sua madre aberta. E Raquel, ela estava com a sua madre fechada. E o texto diz que o relacionamento fraterno, quer dizer, aquele amor de irmã para com irmã, é deteriorado, quer dizer, foi estragado, devastado. E elas começaram a disputar entre si para ver qual dela daria mais filho ao seu esposo Jacó. Foi o primeiro concurso de maternidade registrado na Bíblia. Nessa competição, Raquel saiu perdendo por ser estéril, enquanto sua irmã Léia era muito fértil. Ela era muito fértil.
O trunfo de Raquel era a sua beleza física, porque ela era bonita, como diz o texto. Ela era de formoso semblante, formosa à vista, mulher bonita, né? Então, aleluia, ela tinha sua beleza física, a Raquel. O trunfo de Léia era a sua festilidade. Olha que disputa, irmãos. Se você for parar para pensar esse texto aqui, duas irmãs, filha do mesmo pai, da mesma mãe, disputando um homem, quem daria mais filho para a Jacó. Você vê que lá, Penina, que era a amante do marido da Ana, ela debochava de Ana, ela criticava de Ana, pelo fato de Ana ser uma mulher estéril, não tinha filho. E ela, a Penina, tinha filhos com o próprio marido da Ana. Só que Ana, quando ela viu aquela perseguição, aquela tormenta, ela recorreu a quem? Ao Deus que tinha o poder de abrir e de fechar a madre de uma mulher. E ela foi chorar nos pés do Senhor. E ela chorava tanto, era uma mulher tão angustiada. Tem até um hino que diz: Ana, mulher angustiada. Tem esse hino, que ela não podia ter filho. Chegou o ponto de Eli pensar que ela estava embriagada, porque a Bíblia relata que ela só batia os lábios, ela chorando nos pés do Senhor. E o Senhor abriu a madre de Ana e deu filho. Foi a mesma coisa a história de Raquel. Raquel, ela tinha o trunfo da beleza, porque ela era bonita, mas era estéril. Léia tinha o trunfo, era a sua fertilidade. Raquel pagou um alto preço, olha, por ser supersticiosa. Para obter as mandragoras achada por seu sobrinho Rúben. Ela cedeu uma noite a Léia com Jacó. As mandragoras, ou mandragoras, estava associada ao amor e à fertilidade. A superstição popular dizia que as mandragoras era fruta afrodisíacas que servia de antídoto contra a esterilidade. Olha aí. Lá em Gênesis 30, 22, está escrito: e lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua madre. A baganha feita por Raquel acerca das mandragoras não lhe proporcionou o resultado almejado. Não lhe proporcionou. Esse versículo indica que Deus aleluia,
e não a superstição humana. Promove a festividade, porque é Deus que tem o poder de abrir madre e fechar madre. Mesmo sendo objeto, aleluia, inexplicável, graças de Deus, Raquel não correspondeu bem a ela, pois furtou os ídolos de Labão e os carregou consigo numa demonstração de apego aos deuses de seu pai. De acordo com Gênesis 35, Jacó realizou uma reforma espiritual no meio de sua família. Todos lhe entregaram os deuses que haviam no meio deles e de sepultá-los debaixo do carvalho em Siquém. Isso indica uma convenção genuína de Raquel ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isaque e Jacó. De acordo com Gênesis 35, Raquel foi a primeira mulher a morrer durante o parto mencionada na Bíblia. Ela faleceu após dar à luz a Benjamim, o 12º filho de Jacó. Ela mesma já havia almejado o nascimento de Benjamim quando, ao nascer o seu primeiro filho, e deu-lhe o nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outros filhos. Apesar de todas as falhas, Raquel e Leia são mencionadas na história bíblica como as mulheres que edificaram a casa de Israel, depois das suas conversões, né? Porque o texto diz que Jacó, ele entrou para o meio daquela família para libertar aquelas mulheres, porque o texto diz que Raquel, ela andava com os deuses do pai. Então, as virtudes e os defeitos dessa matriarca de Israel serve para o ensino das mulheres do nosso tempo. Raquel representa as mulheres cuja ditadura da beleza exterior tenta sobrepujar a beleza do interior da mulher que teme ao Senhor. De acordo com o sábio Salomão, tal formosura se torna vã. Quer dizer, não adianta ser bonita, mas o interior é feio. E era o que Raquel era. Diante da beleza do temor do Senhor. Então, aprendemos nessa noite lições de Raquel, aonde eu e você devemos o quê? Esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus. Foi o título que eu li hoje de início. A espera do melhor de Deus. A espera do melhor de Deus. Então, se você está orando, se você está buscando a Deus, espere em Deus. Espere que Ele vai te responder às suas orações.
Tenha paciência. Tenha paciência. Você está vendo a luta, a tribulação, as provações, mas tenha paciência. Aprenda a esperar em Deus. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Tem um dizer do mundo que diz que quem espera sempre alcança. Quem espera sempre alcança. Quem está orando, buscando o Senhor, buscando a face de Deus, enibraga. Você está orando pelo seu filho? Espera, minha amada, que Deus vai libertar o seu filho. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E para nós, e finalizar com esse último texto que eu vou ler aqui para vocês, nessa noite, nós vamos ler Êxodo 6. Êxodo 6. Vamos ler um pouquinho aqui para nós orar. Quando disse, então disse o Senhor, paz do Senhor, Vasti Ferreira. Paz do Senhor, seja bem-vinda, amada. Então, nós vamos ver aqui, Êxodo 6, capítulo 6, quando diz, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançarei de sua terra. Deus promete livrar o israelita. Quando Deus promete, Ele cumpre. Nós servimos, nós cremos no Deus de promessa. Um Deus justo e verdadeiro. Quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Basta somente, como eu li o texto, esperar o que Deus vai fazer. Se estamos orando, estamos aguardando a resposta de Deus, vamos esperar para ver o que Ele vai fazer. Se Ele diz que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele diz que vai te transportar de um lado para o outro, Ele vai te transportar. Se Ele diz que Ele vai remover, Ele vai remover. E Ele aqui está dizendo, Deus promete livrar o israelita. Ele fez a promessa. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, isso é Deus conversando com Moisés, e dizendo, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel. Isto era Deus conversando com Moisés. Ele estava dizendo para Moisés que ele iria libertar e a livrar o povo, os israelitas. É isso que eu estou te falando com você nesta noite, em Braga. O Senhor vai libertar o seu filho, mas você precisa esperar Deus fazer. Você não pode ficar desesperada, agoniada, aflita. Coloca na mão do Senhor. Deus está vendo que seu filho
todo dia fica bebendo, fica bêbado, bebe, você fica triste, porque é mãe. Qual a sua mãe? Qual a mãe que quer ver o seu filho chegar em casa bêbado todo dia? Qual a mulher que quer ver o seu esposo chegar em casa todo dia bêbado? Nenhuma. Nenhuma mãe, nenhuma esposa gostaria disso, de ver uma coisa dessa. Mas o segredo é esperar. Eu acabei de falar a história de Raquel e de Leia, que elas foram disputar o mesmo homem, Jacó. Quem daria mais filho para Jacó? Leia ou Raquel? Raquel tinha um trunfo na mão, porque era bem bonita, era bela. A Jacó amava demais Raquel. Você vê que o trato que ele fez com Labão foi mais, dobrou-se para 14 anos. Enquanto isso, Labão vai, faz lá as tramóias dele e dá Leia para Labão. Só que Leia, o trunfo de Leia que era? Ela era uma mulher fértil. Raquel já não era. Aí começou aquela disputa. Para ela chegar ao ponto de dizer para Jacó, ou me dá um filho ou morra. E Jacó se irou com ela e disse, por um acaso eu sou Deus para abrir a sua madre? E aqui Deus estava dialogando com Moisés, dizendo para Moisés, vou libertar o povo israelita. Aí ele diz aqui, e também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Deus tem ouvido o seu gemido, irmã. Você que está clamando pelo seu filho, Gilvandete. Você, Gilvandete, que está orando pelo seu filho que está lá encarcerado. Continue orando, porque o Senhor ele está ouvindo o seu gemido. E Deus estava dizendo para Moisés, ele disse, eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Ele se lembrou do concerto que ele tinha feito para Abraão, para Isaac e Jacó. Como Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de libertar, de salvar, de quebrar a cadeia, de libertar. Era o mesmo Deus que estava falando com Moisés. É o mesmo Deus que está falando comigo e com você nesta noite. Ele está dizendo, eu tenho ouvido os seus gemidos. E tem ouvido, e ele diz, portanto, diz aos filhos de Israel, vá lá, diga para os filhos de Israel, Moisés, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Era uma promessa. E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com juízos grandes. Essa era a promessa que Deus estava fazendo para Moisés. Aleluia! De libertar aquele povo. E eu vos tomarei por meu povo. Deus tomará os seus filhos como o povo dele, irmã. Basta você confiar, esperar e crer. E ele diz mais, serei vosso Deus. Olha, serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios,
e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei, e eu vos levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança. Eu, o Senhor estava fazendo uma promessa para Moisés e lembrou-se do concerto que ele tinha feito para Jacó, para Abraão e para Isaque. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Eles não ouviram, diz a Bíblia, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Eles estavam ali escravizados, sofrendo. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, aquela pessoa está ali, passando por uma provação, uma tribulação, e você chegar para dizer qualquer coisa que Deus falou, que Deus mandou. O sofrimento é tão grande nele que ele não dá ouvido àquilo que você fala. Quer ver um exemplo? Uma mãe, quando ela perde um filho de repente ela perde um filho. Não tem conselho, não tem amigo, não tem ninguém que faça aquela mãe aceitar a perda daquele filho. Só o tempo, com a ajuda do Espírito Santo, é que vai consolando, é que vai trabalhando na mente, para que ele, ou ela, a mãe, ela vá entendendo aquilo, porque aceitar, ela na verdade, ela não aceita. E só sabe isso quem passa. É a mesma coisa quando alguém chega para você, você perdeu o seu filho, aí alguém chega para você e diz assim, eu imagino. Você só vai ficar no imagino mesmo, porque você não sabe a dor que aquela mãe está passando, daquela perca do seu filho. Eu, quando perdi o meu filho de 21 anos de idade, que ele entrou para tomar banho, ele entrou no banheiro e caiu lá, ele infartou com 21 anos de idade. Ele infartou. E quando eu vi aquela cena, foi como que Deus jogasse sobre minha cabeça um balde de água. Um balde de água em cima de mim. E ali foi a peleja, uma peleja muito dura que eu passei. Eu passei 2 anos chorando sem parar. Eu não parava de chorar. Eu chorava de dia e noite. Era o meu filho caçula, de 21 anos de idade. Eu chamava ele de tesouro, era o meu tesouro que eu chamava. Foi um sofrimento. Eu fiquei numa situação que não tinha ninguém que viesse para cá me dar conselho, me dar palavra de conforto, que eu me tornei uma pessoa, na época, agressiva, grossa com as pessoas. Quando as pessoas ligavam para minha casa, queriam falar comigo, eu nem o telefone eu atendia. Mas teve um casal de pastor, aquele casal me pegava toda noite, eu e meu esposo, e levava nós dois para cima de um monte para orar.
Eu louvo ao Senhor e a Deus por aquele casal ter sido a minha âncora. A minha âncora. Os anos se passaram. Os anos se passaram. Depois de 2 anos, eu chorando, prostrada dentro de casa, não queria saber de nada. Eu disse para Deus que eu não ia nunca mais fazer a obra dele, porque eu fazia a obra de Deus. Eu estava fazendo a obra de Deus. Na época eu estava tomando conta de uma congregação, de uma igreja. Eu disse, eu não vou mais fazer nada para Deus. Estou decepcionada contigo, Deus, com o que tu fez comigo. Eu não estava à toa, eu estava na tua obra. Eu fazia a tua obra. Porque para mim não tem chuva, não tem sol. Se eu tiver que ir, eu vou. Se eu tiver que fazer, eu faço. Mas eu não queria. Fiquei 2 anos prostrada, só chorando e tomando remédio para dormir. Mas um dia eu deitada, eu ouvi a voz do Senhor mandando eu me levantar. E disse para mim, levante-te e vá fazer a minha obra. Vá fazer a minha obra. Quando eu ouvi aquela voz, eu me levantei da minha cama e me posicionei como um soldado. E a partir daquela data, foi aonde eu procurei esse casal de pastores e eles começaram a me ajudar espiritualmente. E para a glória de Deus, Deus me levantou. Tem 11 anos que o Senhor levou meu filho e de lá para cá, até hoje, eu abracei a obra de Deus e não larguei mais. Então, aqui Moisés, ele estava recebendo instrução de Deus que iria libertar aquele povo. Porque Deus tinha feito uma promessa para ele. E ele lembrou do concerto que ele tinha feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus não esquece dos seus. Quando ele diz que ele tem uma obra na tua vida, é porque ele tem. Se ele tem uma promessa, ele vai honrar, ele vai cumprir a promessa. Se ele diz para você ir fazer, vai e faz. As dificuldades se levantam, vai e faz a obra do Senhor. Creia em Deus, que Deus vai libertar o seu filho. A sua filha tem 11 anos, né, Nick? Você perdeu também uma filha. Também. Mas firme com Jesus, caminhando com Jesus, o mesmo tempo do meu filho. Mas eu nunca mais eu parei, para a glória de Deus. Lembro dele, tenho saudade dele, mas eu prossigo olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Não murmuro, não lamento, entendi tudo depois, porque o próprio Deus me esclareceu, ele, o próprio Senhor. E até hoje, para a glória de Deus, estou aqui fazendo a obra do Senhor, prego pelas igrejas, viajo, quando chama para pregar fora eu vou, e eu abracei a obra do meu Deus, abracei a obra mesmo do Senhor, e estou aqui fazendo a obra do meu Deus. Não me prostrei de início, que eu passei 2 anos prostrada, estacionada, chorando.
Eu chorava de dia à noite. Eu chorava. E era um choro de que vinha da alma, a dor da alma. A dor da alma. Mas Deus, Ele é fiel. E aqui, olha, o Senhor, quando Ele falou mais a Moisés, dizendo, olha, entra e fala a Faraó, o rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Deus deu uma ordem para Moisés ir lá falar, olha quanto tempo, como é bom você esperar em Deus. O tempo de Deus, os atos de Deus são sempre realizados a tempo. A tempo. Você vai ver lá em Romanos 5, 6 e Gálatas 4, 4. Deus declarou a Abraão que seus descendentes seria afligido no Egito, olha, por 400 anos. Você vai encontrar esses textos lá em Gênesis 15, 13 e Atos 7, 6. Moisés, olha quantos anos tinha Moisés. Moisés tinha 80 anos quando iniciou seu ministério como libertador. Às vezes você acha, Deus fez uma promessa para mim. Estou ficando velha, os anos estão passando, eu não vou. Para que Deus quer um velho fazendo a obra dele? Não, minha irmã. Para Deus não tem idade, não. Olha com quantos anos Sara foi ser mãe. Deus fez a promessa de início. Ela achou que Deus já não iria mais cumprir a promessa dela, né? A Bíblia considera os céticos, né? O Senhor Jesus, Ele botou o nome aquele que Tomé. Ele disse que Tomé, tu é um cético. Era incrédulo. Incrédulo é uma pessoa cética. Então, você vê, ela quis dar um jeitinho para Deus. Deus não vai me dar mais filho nenhum. Eu já estou ficando de idade. Então, vou mandar Abraão deitar com Agar, para a gente ter logo o filho da promessa. Aí Abraão pensava que o filho da promessa era o seu mordomo, o seu servo, o Eliezer. E aí Deus estava só de olho neles dois. Está pensando que aquilo que eu não falo não cumpro? Eu cumpro sim, eu não olho para a idade não. Aí lá se vai os anos passando, eles esperando e nada de acontecer. Quando Abraão vai completar, estava com 99 anos de idade e Sara com 89, né? Aí vai o anjo e diz a Abraão, olha, dentro de um ano você vai ser pai. Mas eu já sou pai, não, você vai ser pai e Sara vai ser mãe, viu? Mas como é que pode? Sara já está de idade avançada, já encerrou seus costumes. Não, dentro de um ano vocês vão ser pai. Quando Abraão estava com 100 anos de idade e Sara com 90, lá nasceu o filho da promessa. Lá nasce Isaac. O que Deus fez eu não sei. Só sei que aquela mulher com 90 anos de idade, ela deu à luz. A história de Moisés, porque o próprio Deus, ele declarou a Abraão que os seus descendentes seriam afligidos no Egito por 400 anos. Aí Moisés já tinha com 80 anos de idade. Com 80 anos de idade. Quando iniciou seu ministério como libertador, porque até aí, anos para trás,
Moisés era o quê? Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. Então, a libertação de Israel ocorreu ao fim de 430 anos. Lá em Êxodo 12:41 você vai encontrar esse texto. Aí você vê que Deus quando fez a promessa para Moisés, que ele disse, você vai lá falar com Faraó, para ele soltar o povo. Moisés com a idade de 80 anos de idade. Aí ele vai e fala, todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhe um mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, o rei do Egito, e para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito, né? Da terra do Egito. Porque Deus tinha feito um concerto. Ele tinha feito um concerto. Aí lá no versículo, lá no capítulo 7 de Êxodo, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus, olha, por Deus, sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó o que deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Então, Deus transmitia a mensagem para Moisés, e Moisés falava para Arão, e Arão era o porta-voz que chegava até Faraó e falava o que Deus tinha mandado. Eu, porém, olha o que é que Deus fez. Ele disse, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Alguma coisa tinha que acontecer. Alguma coisa tinha que acontecer que era para aquele povo que estava lá, sofrendo, oprimido, escravizado, valorizar o Deus de Israel. Faraó, porém, não ouvira, e eu, porém, a mão sobre o Egito, tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Aqui tinha que haver um reconhecimento. No caso, o próprio Deus levanta Moisés e levanta Arão. Arão, Deus disse que ele seria posto como Deus para Faraó. E Arão era o profeta que transmitia a palavra. Mas ele, o próprio Deus, disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que aquele povo, ele venha entender que é eu que vou libertar eles de lá. Não era com facilidade. Nada vem com facilidade para nós. Nada, irmão. Não há vitória sem dor. E não há dor sem vitória. Aquele povo, para ser liberto, eles primeiro passaram num perrengue, num aperto. Porque, olha, Deus usa a Moisés e Arão. Mas o mesmo Deus vai e diz assim, eu vou endurecer o coração de Faraó, para multiplicar na terra do Egito os meus sinais. Eles iam ver os sinais de Deus, ia ver que verdadeiramente Deus estava na vida de Moisés e de Arão. Faraó, porém, não vos ouvirás. Deus já estava avisando para eles, para Moisés
e para Arão. Eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos. O meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. Obedeceram. Eu sempre prego aqui sobre a obediência. Quando você obedece, irmã, não tem coisa melhor do que você obedecer a Deus. A própria Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos estão se sacrificando à toa, mas não estão obedecendo. E a coisa que Deus mais ama é o servo obediente. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos. Olha, Arão era mais velho do que Moisés. Por isso que Deus colocou Arão como profeta. Ele era o irmão mais velho de Moisés. Quando falaram a Faraó, o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: olha, quando o Faraó vos falar, dizendo: farei por vós algum milagre, e dirás: Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó. Aí foi quando começou, irmã, que eu não vou ler mais esse texto todo. Foi quando começou as pragas. Quando começou as pragas. O texto diz que o coração de Faraó mostra-se endurecido. O cabra endureceu o coração, porque o próprio Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó para mostrar que ele era Deus. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Mas se era o próprio Deus que tinha endurecido o coração dele. Aí ele diz: vai pela manhã a Faraó, e eis que sairá as águas, ponte em frente dele, na praia do rio. Tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra. E ele lhes dirá: o Senhor, Deus dos Hebreus, tem me enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tem ouvidos. Isso era Moisés falando para Faraó. Mas se Deus tinha endurecido o coração de Faraó, ele tinha avisado. Aí o Senhor diz: assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-á em sangue. Aí veio a primeira praga, as águas se tornam-se em sangue. Aí veio a segunda praga, as pragas das rãs. Veio a praga das rãs, né? Aí depois veio as pragas dos piolhos. Aí veio as pragas da mosca. Olha quantas pragas. As pragas da peste dos animais. A praga das úlceras. Olha quantas pragas. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas. Todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o seu povo, para que saiba que não há outro como eu em toda a terra.
Aí veio as pragas da saraiva. Nenhuma praga prestava. Porque se você for ler todos os textos aqui desta passagem de Êxodo, você vai ver que nenhuma dessas pragas eram boas. Piolho, mosca, um trem nojento, um trem sujo. Uma certa vez eu fui pregar em um lugar. Foi eu e o meu marido, que ele me acompanha quando eu viajo para pregar, ele me acompanha. E eu fui pregar em um lugar. Irmãs, quando eu cheguei naquele lugar, irmãs, aquela casa tinha tanta mosca, que eu, como missionário, quando ele tem que passar por aqueles pedacinhos, tem que comer, tem que beber, tem que dormir, é missionário. Irmãs, eu comia, quando eu sentava na mesa, as moscas já tinham comido primeiro. E eu, para comer, consegui comer, que eu não poderia dizer, não quero essa comida não, irmã. Ah, irmã, que coisa nojenta. Não, irmã, fiquei quietinha. Eu peguei uma toalhinha, que a gente sempre anda com a toalhinha, e eu comia assim, era uma mão abanando, aquela montoeira de mosca, e a outra mão comendo com um garfinho. O meu marido olhava para mim, eu olhava para ele, e a gente estava ali comendo aquela comida, orando a Deus que aquilo não viesse fazer mal para nós. Missionário que quer andar em carro de luxo, missionário que quer sentar na mesa e comer comidas boas, bacana, é missionário? Pois é, eu passei por esta prova. Fui pregar nesse lugar, preguei 3 dias nesse lugar lá. A coisa que eu mais imaginava era a hora da comida. Porque, irmã, eu nunca tinha visto na minha vida, sinceramente, meus anos de vida que eu tenho, eu nunca tinha visto tanta mosca na minha vida como eu vi naquela casa. E eu já ficava pensando a hora que a mulher me convidava, me chamava para sentar à mesa para comer. E eu tinha que comer para não fazer desfeita. Tinha que comer. Mas com o paninho abanando, que era para eu conseguir comer. Mosca. Você imagine enxame de mosca, as pragas das moscas. As pragas das moscas. As pragas das pestes nos animais. As pragas da úlcera. Deus feriu aquele povo com úlcera. As ameaças, ainda tinha as ameaças de Deus. As pragas da saraiva. Aí Deus ameaça Faraó com as pragas dos gafanhotos. Enxames de gafanhotos, as pragas dos gafanhotos, as pragas das trevas. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Olha quantas coisas. Aqueles egípcios passaram para ser libertos. Primeiro tiveram que enfrentar tudo isso. Porque Deus tinha endurecido o coração de Faraó para poder libertar aquele povo. E Deus levantou Moisés com 80 anos de idade já.
para libertar o povo. E aquele povo foram libertos. Foram libertos. Aí foram caminhar no deserto. Aí começou as murmurações. Aí começou as reclamações. E Deus, até hoje, Ele vem lutando com este povo dele. Até hoje Deus vem pelejando com este povo. Eu ontem preguei aqui um texto que dizia: Deus não desiste de você. Para te libertar, Ele faz qualquer coisa para salvar, para curar. Porque Ele é o Deus restaurador de vida. Ele é o Deus transformador de vidas. E Ele queria mostrar para aquele povo que estava lá no Egito, aquele povo israelita, que Deus é Deus e que Deus faz. Deus muda a história. Basta você somente crer. Creia, confia no Senhor, acredite no que Deus te falou. Aprenda a esperar em Deus, como o texto que eu li de Gênesis 30, a espera do melhor de Deus. Espere em Deus. Não desista. Vamos orar? Vamos orar? Como disse o texto, que Raquel é adorável, esposa predileta de Jacó. Ela era a mulher predileta e adorável por Jacó. Então, irmãs, confie no Senhor. Confie em Deus. Que Deus é Deus de vitória. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus que cura, que salva, que transforma o mais vil pecador. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vamos orar nesta noite com as nossas amigas e irmãs que estão aqui todas as noites. Não esquece de compartilhar o vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo. Semeie esta semente. Passa para o seu grupo, para o seu Face. Eu sempre falo, aqui, eu venho pregando, aqui nessa internet, desde março, desde que começou a pandemia. Já falei aqui uma vez para as irmãs. Eu acostumada a sair para a igreja para pregar, acostumada a estar nas obras, na obra de Deus. Eu sou, aleluia, eu sou membro da Assembleia de Deus de Madureira, do Bispo Abner, da nossa Bispa Marvi. Eu congrego na congregação de Vila da Penha, da pastora Solange Martins, mulher de Deus, que eu amo muito no fundo do meu coração. O que eu sou hoje, eu devo a ela, primeiramente a Deus e a ela. Então, eu era acostumada a estar dentro da igreja fazendo a obra de Deus, tinha uns trabalhos que ela me colocou para fazer. E, de repente, essa pandemia veio e estacionou todo mundo. Eu pregava, eu viajava, fazendo a obra de Deus. E, de repente, entrou essa pandemia. E eu disse, e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer?
Eu acostumada a estar andando para lá e para cá. E agora, o que é que eu vou fazer? E rapidamente o Espírito Santo de Deus disse para mim: vá pregar na internet. Tem muitas pessoas precisando ouvir a minha palavra. E ali eu comecei a pregar em março, que foi dia 13 de março, que começou a pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa, aquela confusão toda. Eu passei 5 meses dentro de casa. Depois de 5 meses eu fui para a igreja, foi que começou a igreja a abrir as portas, tudo com cuidado, com a máscara na cara, álcool gel, os cultos, tudo, um sentado aqui, outro sentado lá. E eu venho pregando desde esse dia para cá, todas as noites eu venho pregar aqui na internet. Depois que a igreja estão voltando ao normal, normalmente, graças a Deus, eu vou para os trabalhos, vou para os cultos, e quando eu volto eu sento aqui, por isso que eu estou até agora aqui pregando, que eu pregava cedo, quando a igreja estava fechadas. Então agora eu prego 10 horas, começo 10 horas, às vezes vou até 11h30, às vezes começo 9h30, quando não tem culto na igreja. Então, eu estou pregando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus. Então, eu sempre friso nesse texto de 1 Coríntios 6:3, quando ele diz que eu Apolo regou, aí um prega, aí o outro vem compartilha a palavra e Deus dá o crescimento. Deus faz a obra no coração. E esses vídeos meus que eu tenho espalhado por aí afora, muitas pessoas vão compartilhando, tem viajado para muitos lugares, para bem para longe. Eu sei que já são 200 e poucos, parece que é 205 vídeos lá no YouTube. Meu marido bota lá no YouTube, abriu lá uma página lá no YouTube, coloca lá. E aqui nós vamos fazendo a obra de Deus. No dia que não der para pregar, não prega. No dia que der para pregar, estamos aqui pregando. Até as coisas voltar ao normal. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, eu vou pregar numa igreja. Vou pregar numa igreja, numa festividade. Então nós vamos pregando, vamos por aí fazendo a obra do Senhor. O negócio não pode parar, porque quando a gente para, as tribulações vêm sobre nós, a doença aparece, o desânimo vem. Então, quem botou a mão no arado não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado, como diz o hino, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Ou só declina e logo após vai escurecer. Avante Cristo pregando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Então vamos pregar a palavra de Deus, mesmo que seja pela internet. Como diz o bispo, meu bispo Abner Ferreira de Castro, ele diz que a internet, quem souber usar ela, usa a internet para abençoar, mas quem usa ela tanto é a internet como a infernet. Então não queira que sua internet seja uma infernet, seja uma internet. Seja se vocês entrar no meu Facebook, você vai só ver pregação dos lugares onde eu prego,
Não tem besteira lá escrito, não tem bobagem, não tem lavação de seda, nem nenhuma conversa jogada fora. É um Face. Eu sempre falo que meu Face é banhado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que me ensina e me conduz dentro dessa rede social. Então só tem pregação, não estou falando lá, você não vai achar eu falando mal da irmã, e que a irmã fez, que deixou de acontecer, que porque a irmã não curtiu, e que eu não vou curtir mais. Se não quiser curtir, não tem problema, compartilhe. Se não quer compartilhar, ore pela missionária Ereni para que Deus continue abençoando ela no seu ministério, para a glória de Deus. Então nós vamos Beta Barbosa, Edileuza, Gilvandete, Nena Almeida, Francineide, Nicole, Rosane Sena, Cecília de Paula, Flávio Mendonça, Pastor Antônio Ibrahim, Edson Ramos, Deliviana, Lena Cida, Eni Braga, que pede oração pelo filho, Tereza Moura, Marciléa Jordão. Essas irmãs fazem parte do meu grupo Jardim de Oração e Cura. É um grupo que é só oração. E tem a nossa amada Vasti Ferreira também aqui. Eu acho que essa irmã Vasti Ferreira, eu acho que ela é a irmã do pastor, do bispo Abner Ferreira. Se não me falha a minha memória, eu acho que é ela, Vasti Ferreira. Seja bem-vinda, minha amada. É um prazer ter você aqui no meu Face assistindo o meu live. Eu não digo live, eu falo a pregação de Deus. É um prazer, amada, estar com você aqui, tá? Seja bem-vinda. E Ana Paula, Cláudia Nascimento, Andréa Campos, Flávio Lima, Renato, Pérola, Aparecida, Elisângela, Ivete, Bárbara, Edson Nascimento e Ismael Lins. Então aqui está o caderno de oração. Enquanto eu fico aqui pregando a palavra, meu esposo vai anotando os nomes de vocês todas para nós orarmos agora. Eu peço que vocês não esqueçam de orar pelo meu sobrinho, o Flávio Cunha. Ele precisa muito das orações do Senhor, como eu venho pedindo, falado. Ele está entubado, está sobre muitos aparelhos. Ele precisa de um milagre. Só Jesus pode fazer um milagre na vida do meu sobrinho. Médico dos médicos, médico do médico, que tem o seu poder de curar. E o Senhor Jesus Cristo, que Ele venha libertar o filho da nossa irmã, amada Eni Braga, porque o rapaz bebe muito. O filho da nossa irmã Gilvandete, que está preso lá, encarcerado, precisando de uma libertação. Como diz a palavra do Senhor, quando diz que para que eu e você ore pelos encarcerados como se fosse o nosso. Então, se você não orar por aqueles que estão necessitados, como você olhando como se fosse um seu, você não vai orar com amor e dedicação à oração. A nossa amada Cátia Pedro, Nesseilda Fernandes, um beijo no coração de vocês todas. Vamos orar, Deus soberano e Pai, nesta noite, Senhor, eu te apresento, Jesus, as tuas filhas, todas elas, Pai, que parou para ouvir a tua palavra. Senhor, eu te peço nesta noite que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o ministério de cada uma, Senhor,
Que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor liberte aqueles que não são libertos, que o Senhor transforme aqueles que não são transformados. Nós estamos clamando ao Deus resgatador, o Deus libertador, o Deus transformador. Que Deus tome nas tuas mãos, Senhor, cada vida, cada nome, Senhor, que está escrito neste caderno. Eu peço pela família de cada um deles, Pai. Visita as suas famílias, visita seus filhos, visita seus netos, seus familiares, Senhor. Eu te peço também, Senhor, pelos meus netinhos, aleluia, que estão tão distantes de mim. Eles moram tão longe de mim, lá na Califórnia. Tão longe de mim eles, mas eu sinto tanta saudade dos meus netinhos. Mas eu oro todo dia por eles, pela minha filha, pelo meu genro, que mora tão longe, lá do outro lado do mundo. Mas Deus é fiel, Deus tem guardado eles, tem abençoado, tem livrado. Então eu peço por ele, pelos meus netos, pelos meus filhos, pelos meus genros, que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe a família de vocês todos, que nesta noite o Senhor quebre as barreiras da sua vida, que o Senhor quebre os grilhões, que o Senhor dê saúde, que o Senhor toque na saúde de cada uma de vocês nesta noite, que o Senhor da glória entre com a providência, abra a porta de emprego, abra a porta, Senhor, para as tuas filhas, que precisa de uma resposta, mas que elas saibam esperar em Ti, Senhor, pela resposta do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor, sobre o seu rosto, o Senhor te dê a paz. A paz do Senhor. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Que o anjo do Senhor te dê uma noite de sono tranquilo. Que o Senhor repreenda os espíritos de insônia. Que o Senhor repreenda os espíritos, aleluia, de depressão. Aqueles que são depressivos, que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Que Jesus o abençoe. Um beijo no coração de vocês todas. Um beijo no coração de vocês que entrou e ouviu a palavra do Senhor. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Aleluia. A Osana Carmo, Deus te abençoe. A Cátia Pedro, Deus te abençoe nesta noite. Edielza, Deus te abençoe. Nesseilda Fernandes, o Senhor abençoe a tua casa. Beta Barbosa, Deus te abençoe. Gilvandete, continue firme, buscando o Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Francineide, Deus te abençoe também. A Rosana Sena, Deus abençoe você, minha amada. Pastor Antônio Ibrahim, Deus abençoe você. Deliviana, Jesus te abençoe cada dia mais. Lenascido, Deus te abençoe. Eni Braga, receba as bênçãos do céu nesta hora. Que Deus te abençoe. Marcileia Jordão, Deus abençoe você. Vasti Ferreira, pastora Vasti Ferreira, que Deus te abençoe, minha linda. Jesus te dê graça, força, sabedoria para conduzir o rebanho que foi colocado na sua mão. Deus te abençoe cada dia mais.
Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos dê uma noite de paz. Em o nome de Jesus. Beijo no coração de todas vocês. E até amanhã. Não esquece, Igreja de Deus. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo da missionária Ereni Amaral. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus, tá? Que Deus retribua a vocês a cada dia mais. E que as bênçãos do céu caiam sobre vocês. Vamos profetizar nesta noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, com a permissão do nosso Deus, a partir das 9h30, 10 horas da noite, estaremos aqui. Em nome de Jesus.